brasileiro, e neste vídeo eu vou contar um pouco sobre como está sendo o processo de criação desse quadrinho, tratando sobre os pontos que me fizeram estar produzindo um segundo quadrinho, quais foram as minhas motivações e qual processo eu escolhi para a produção. Inclusive, se você tem um interesse em produzir a sua própria história em quadrinhos, esse vídeo será de grande ajuda para você. Agora, a gente precisa voltar alguns meses no passado, mais precisamente entre os meses de outubro e novembro de 2024. Nessa época, eu já estava com um bruto da história de Into Your Hell, história que quero adaptar, mais precisamente o capítulo 1 dessa história. E com isso em mente, eu trabalhei arduamente para fazer as páginas desse mangá. Inicialmente, eu fazia as páginas no meio tradicional, e conforme ia produzindo, também em paralelo, eu fazia a digitalização das mesmas. Porém, tem um detalhe que me incomodava nesse processo de digitalização. A primeira coisa era a dificuldade, já que eu precisava quase sempre fazer uma grande gambiarra para conseguir mandar a foto que eu tinha ao PC. Fora também a necessidade de editar essa imagem com as proporções do quadrinho digitalizado, o que já informando você, nem de perto isso acontecia. Bom, o resultado disso eu acho que você já imagina. As páginas, além de difíceis de serem copiadas ao digital, elas tinham um aspecto amador e uma visualização no programa de desenho extremamente difícil, o que dificultava na hora de fazer a line art. Na verdade, dificilmente era fazer tudo. Era o total oposto do que eu queria com aquele quadrinho, de uma obra grandiosa e extremamente bem feita, e que, quando na verdade eu olhava para as páginas, eu só queria chorar. Então, chegamos ao dia 25 de dezembro de 2024. Neste dia, eu já estava com todas as páginas já finalizadas e guardadas em uma pasta específica para elas. O que eu precisava fazer era publicar no site específico que eu já tinha definido antes mesmo de produzir esse mangá, e então fazer a divulgação dele. Mas tinha algo que me incomodava profundamente, que era justamente a qualidade daquela história que eu tinha em mãos. Tanto os desenhos de cada página, até aquela forma narrativa daquela história, não chegava nem de perto da grandiosidade que eu queria passar nela. Talvez fosse o meu ego ou uma infantilidade. Bom, pouco importava tudo isso, até porque eu havia prometido para o meu pequeno grupo de pessoas que me assistiam, enquanto eu estava a produzir o meu mangá, que eu publicaria ele antes do ano acabar. E já não era apenas uma questão banal, mas sim de palavra. Eu havia feito uma promessa e agora teria que cumprir. E sendo assim, no dia 26 de dezembro, eu publiquei o meu primeiro quadrinho. 5 dias depois da publicação do meu primeiro quadrinho, no dia 31 de dezembro, eu gravei e postei um vídeo divulgando a respeito do lançamento do mangá que eu havia feito, mais especificamente no TikTok. E essa foi a última coisa que eu fiz depois disso. Afinal, eu estava bastante desgastado, tanto fisicamente quanto mentalmente por conta desse quadrinho. E, por consequência, a coisa que eu queria naquele momento era somente esquecer que aquele projeto existia. Um pouco irônico, talvez. Alguns dias se passaram desde então. Teve a virada de ano e com isso chegamos ao mês de janeiro. Uma época de promessas e de metas definidas para um novo ano que se inicia. E comigo não era diferente.
também estabelecendo metas a serem alcançadas nesse ano. Porém, não era algo tão fácil assim. Para isso, eu precisei refletir bastante sobre a minha vida no geral, de algumas metas que eu tinha, e uma delas era de criar pelo menos 3 quadrinhos novos para este ano. Até porque eu já havia feito um mangá antes, então não seria tão difícil, né? Quanta inocência. Então, para pegar alguma base de referência do que eu já havia feito, eu fui para aquele site que eu publiquei o meu primeiro quadrinho e mesmo que quando eu tivesse publicado o meu primeiro quadrinho, eu soubesse que ele não era tão bom assim como eu queria, reler ele mesmo depois que de pouquíssimos dias foi como receber um soco no estômago, já que eu não estava mais com a visão de alguém de dentro do projeto, e muito menos com a idealização de um criador. Era apenas uma visão imparcial daquela obra, e, meu amigo, isso foi complicado. Isso acabou por decorrer numa espiral de negatividade absurda. Quando eu olhava para minhas páginas e comparava com as de mangakás que eu queria chegar perto, cara, a diferença era brutal. Pensamentos de negatividades, demônios que me falavam que eu não iria conseguir nem chegar perto desses grandes mangakás. E quanto mais eu pensava, mais eu sentia que deveria desistir. Peraí, tudo isso é verdade? Foi literalmente um estalo que eu tive naquele momento de negatividade. Uma reflexão sobre a minha situação atual. Porque eu me comparava com pessoas que já desenhavam há tempos e que ainda por cima criaram e criam histórias todos os dias. Na realidade, o injusto aqui não seria eu de achar que com uma única tentativa eu conseguiria alcançar o nível deles? Talvez para uma pessoa de fora essa resposta fosse óbvia, mas para mim, que era o que estava naquela situação, era quase que uma luz em meio à escuridão. A conclusão que eu cheguei era que não seria em apenas uma história que eu chegaria aonde eu quero chegar. Talvez nem 2, 3 ou 4. Eu deveria aprender várias coisas, e essas coisas levam tempo. Não seria do dia para a noite, mas um processo. Composição, enquadramento, luz e sombra, anatomia, character design, storytelling, storyboarding. Nenhuma dessas coisas seria fácil, mas o quanto dessas coisas eu realmente sei? Eu precisava quantificar o quanto dessas habilidades eu teria em prática. Por isso, a melhor maneira de medir o meu nível de desenho seria fazendo outro quadrinho. Embora eu já tivesse feito um mangá anterior, os dados dele seriam inúteis para mim por conta desses fatores. O primeiro é que nele eu usei um método de fazer primeiramente no tradicional e depois passar para o digital. Mas nesse processo, eu apenas fazia o básico no digital, resultando em algo bem ruim. O segundo, eu segui uma ideia fixa e presa de uma história já construída, mas que eu não sabia como colocar aquilo de fato no mangá. E com tudo isso em mente, eu estabeleci algumas regras que seriam seguidas na produção do meu próximo mangá teste. As regras seriam as seguintes. Primeiro, eu não estabeleceria um roteiro prévio. Eu iria usar a criatividade para criar cada uma das páginas. Seria um requisito básico que eu me estabeleceria. Já o segundo seria não me apegar à história e muito menos aos personagens, para que eu não tivesse medo de testar coisas novas e possíveis cenários que poderiam ser criados. E por último, esse quadrinho deveria ter, em média, entre 50 páginas. Isso foi realmente para me desafiar, já que
Ao contar a quantidade de páginas de obras que começaram com um one-shot, a maioria tinha em média de em torno de 50 páginas. Mais uma vez relembrando, eu precisaria quantificar quais áreas eu tinha de um déficit de conhecimento, para então saber quais áreas eu poderia forçar a estudar e melhorar. E uma vez tendo definido esses parâmetros, poderia então começar o meu novo quadrinho, no dia 13 de janeiro de 2024. No primeiro mês, foi um momento em que eu precisava criar um processo de produção e algumas coisas básicas que eu usaria ao decorrer do mangá. A primeira delas foi criar um padrão de páginas que eu usaria para todas elas. E uma vez definido isso, o meu processo de produção consistia no seguinte: primeiramente, eu fazia o enquadramento da página. Logo em seguida, eu fazia o rascunho em um layer abaixo do de enquadramento. Depois, line art, rachuras e, por fim, os balões de fala com texto escrito. Era dessa forma que eu fazia as primeiras páginas. Detalhe na palavra fazia. Até mais ou menos a página 22, eu utilizei esse método que eu acabei de descrever para você. Só tinha uma falha que eu não tinha parado para pensar, que era a evolução. Pô, mas isso não era para ser algo bom, já que a cada página você estava evoluindo? Bem, isso é verdade. O fato de eu estar evoluindo foi algo extremamente positivo, mas até certo ponto, já que a cada nova página que eu fazia, eu tinha a obrigação de fazer algo melhor, superior e mais profundo, o que cada vez mais foi se tornando difícil, já que não dava para evoluir de maneira contínua, sem aprender algo novo, uma nova visão. E com isso, pouco a pouco, eu fui me demorando mais em produzir cada página, até que em um certo ponto eu parei de vez. Sabe o problema que eu citei, que era a evolução? Pois então, eu menti. O nome do que eu acabei sofrendo novamente foi o perfeccionismo. E esse perfeccionismo foi derivado de dois fatores principais. O primeiro foi a clara evolução contínua que eu via no mangá que eu estava produzindo. Já a segunda foi a quebra de uma das regras que eu tinha estabelecido para mim mesmo, sendo a de não me apegar à história e nem aos personagens. Ok, daquele momento eu estava estagnado na história, já que após tantas páginas evoluindo um pouco em cada uma delas, estava cada vez mais difícil manter uma constância de evolução. Fora o fato de eu ter me apegado à história e de não querer fazer qualquer coisa, justamente o motivo pelo qual eu comecei esse mangá. Se continuasse naquele caminho, eu poderia levar meses até finalizar essa história, o que nem de longe era meu objetivo. Eu precisava mudar alguma coisa, e eu sabia muito bem disso. Mas o que eu deveria mudar na minha forma de produzir o mangá? Refletindo um pouco sobre a resposta, eu acabei chegando em uma conclusão adequada. Vamos recapitular a forma na qual eu estava produzindo esse quadrinho. Por página, eu começava fazendo o enquadramento, rascunho, line art, rachuras e, por fim, balões de fala, todos nessa ordem. Este era o processo viável, mas longe de ser prático, seja por vários fatores. Mas o principal deles era a coerência de narração a cada página, o que acabava não trazendo uma leitura fluida. Agora, a solução para isso? Simples. Eu faria todas as páginas restantes do meu mangá com rascunho rápido para acelerar a produção, já que com as páginas em rascunhos eu teria uma melhor visualização da história e poderia ter mais clareza sobre o tamanho do projeto. E com essa mentalidade, 8, depois 3 e por fim 11, em apenas 3 dias, eu finalizei os rascunhos de todas as páginas restantes. Agora, tudo ficando mais claro. E com essa nova forma de fazer as páginas, eu vou eliminando cada uma das etapas
necessárias, uma por vez. A coisa que eu mais notei ao fazer esses 22 rascunhos de página foram que os meus desenhos gestuais melhoraram pra caramba. E nesse vídeo eu te ensino a como eu melhorei os meus desenhos travados. Clica nele.